nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverenda irmã, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, hoje nós celebramos o quarto domingo depois de Pentecostes e no introito da Santa Missa, a liturgia já nos convida a voltarmos o nosso olhar para Deus, a colocarmos a nossa confiança nele, dizendo: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu temerei? Meus amados irmãos, o nosso Senhor é o nosso guia, é a nossa vida, é esta luz que ilumina o nosso caminho. Ele está presente na Santíssima Eucaristia, sendo o nosso alimento. O que nós devemos temer? Poderíamos dizer, como São Paulo, em uma de suas cartas: quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, as doenças, as dificuldades? Ninguém nos separará do amor de Cristo. Somente uma coisa pode nos separar de Deus, meus amados irmãos, que é o nosso pecado. Por isso o gradual da Santa Missa vai nos fazer esta referência. Nós nos dirigimos a Deus pedindo a Ele o perdão das nossas culpas. Como isso é importante, meus amados irmãos, se Deus é o nosso tudo, a nossa força, a nossa luz, o nosso caminho, nós também olhamos para nós mesmos e vemos quantos somos fracos, quantos temos dificuldades. Por mais que nós lutemos no nosso dia a dia, em busca da nossa santificação, nós vemos que pela nossa fraqueza nós caímos. E por isso nós devemos pedir sempre perdão a nosso Senhor. Este recomeçar sempre. É importante nós nunca desanimarmos na nossa caminhada em busca da santidade. O demônio, o que ele mais quer é que nós desanimemos frente às nossas fraquezas, às nossas dificuldades. Porque ele sabe, meus amados irmãos, se nós desanimarmos, nos entregarmos assim ao pecado, nós iremos nos condenar. Por isso, lembremos sempre: sou fraco, sim, mas sempre está disposto a recomeçar. Diz São José Maria Escrivá: agora eu começo. Depois de nós cairmos no pecado e de nos aproximarmos do confessionário pedindo a Deus o perdão das nossas culpas, agora eu começo. Retomemos a nossa caminhada em busca da santidade. Nós vemos São Paulo dizendo na epístola: nada daqui deste mundo, os nossos sofrimentos, têm comparação com aquilo que nos espera no céu como recompensa. Então vale a pena nós passarmos por essas tribulações da nossa vida, como sempre nós refletimos neste sentido. Vale a pena os sofrimentos, vale a pena as dificuldades, se eu tenho o céu que me espera como recompensa. Vale a pena passar por isto tudo para alcançar o céu, alcançar este grande prêmio. Mas sabemos, meus amados irmãos, que sem nosso Senhor nós não podemos trilhar este caminho de santidade. Sem nosso Senhor, sem a sua graça, nós não podemos ser santos. O Evangelho vai nos referir neste sentido, como a palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Olhemos para estes apóstolos, ainda não seguiam a nosso Senhor, ainda não tinham deixado tudo para seguir a Cristo, estavam ali no seu ofício de pescadores, passaram a noite inteira sem pescar nada. E nós vemos que nosso Senhor, ao amanhecer, para pregar a grande multidão que o seguia, se colocou na barca de Pedro, na barca de Simão, e pediu para que fosse para as águas mais profundas, para ali ele pregar o Evangelho, a boa notícia. E depois de pregar, ele vai dizer para os apóstolos:
lançai as vossas redes para a pesca. E é tão bonito, meus amados irmãos, nós vemos uma coisa, nós vemos a atitude de São Pedro. Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Ele conhecia os mares, conhecia as águas e sabia que aquele momento não era mais de pesca. Já tinham feito a noite inteira, não tinham conseguido nada. E ele mostrou a Jesus, podemos dizer assim, a sua fraqueza, a sua debilidade. Mas São Pedro nos ensina a confiarmos na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede. E nós vemos o que aconteceu, a grande pesca milagrosa. Meus amados irmãos, nós vemos assim como deve ser o nosso trabalho. Todos nós entregamos a maior parte do nosso dia ao trabalho. Mas nós podemos utilizar deste trabalho para o nosso bem, como merecimento para a eternidade, como uma oração, como uma obra de santificação, ou eu posso trabalhar o dia inteiro e perder todos os merecimentos do meu trabalho. Por isso é sempre importante, meus amados irmãos, nós temos uma finalidade, a reta intenção no meu trabalho, para que o trabalho seja sem fruto. Muitas vezes eu utilizo um fim errado. Para que eu trabalho? Para que fim eu trabalho? Muitos talvez trabalham para enriquecer-se. Muitos talvez trabalham para ter os meios necessários para satisfazer as suas paixões. Muitos às vezes trabalham para ganhar dinheiro e para ultrapassar as outras pessoas por inveja. Perdem assim, têm este fim ruim e o seu trabalho é sem fruto. Muitas vezes o trabalho é sem fruto, meus amados irmãos, por causa do modo que nós trabalhamos. Quem trabalha com fraudes, com mentiras, com furtos, mesmo se aumenta as suas entradas, o seu dinheiro se enriquece, não adquire nada para a vida eterna. Ou talvez, meus amados irmãos, aquele patrão que explora o operário que rouba da sua oficina, ainda que seja uma pequena quantia por dia, perde o mérito das suas fadigas. Nós perdemos assim o fruto dos nossos trabalhos. O que este trabalho tem para a eternidade? Nada, meus amados irmãos. E podemos também ter um trabalho sem fruto por causa do tempo que nós empregamos. Talvez as pessoas querem adquirir tanto dinheiro que sacrificam domingos, dias santos para o trabalho. Nada vale diante de Deus. Antes nós alcançamos e trazemos para a nossa vida culpas, meus amados irmãos. Muitas vezes nós nos entregamos tanto ao trabalho que pelo cansaço nós deixamos de rezar, de termos essa proximidade com nosso Senhor. Quem sabe talvez de nos aproximarmos dos sacramentos, de educar bem os filhos. Nós não ganhamos nada perante Deus ao utilizar assim, ao entregar tanto o nosso tempo aos trabalhos. O homem não foi feito para o trabalho, mas o trabalho para o homem. Por isso é importante, meus amados irmãos, sempre termos reta intenção. Eu quero sim trabalhar, porque é o meio para eu me santificar, é o meio sim para eu sustentar a minha família, para ter alguma recompensa, algum conforto, mas eu trabalho para o céu, trabalho para a eternidade. Estar sempre em estado de graça é importante. Nós só temos merecimentos para o céu quando nós fazemos as coisas estando na amizade com Deus. Se nós trabalhamos
ou talvez se nós rezamos sem estarmos na graça de Deus, esta oração não tem merecimento nenhum para a eternidade. Pode ser sim, fruto talvez de Deus nos conceder as graças para a nossa santificação, para a nossa conversão, mas merecimentos para o céu ainda não, porque estamos sem a graça de Deus. E é importante, meus amados irmãos, numa reflexão nesse sentido de fazermos tudo como merecimentos para a eternidade, diz o autor a refletir sobre o Evangelho, a Santa Missa de hoje, vai nos falar: para que uma carta chegue ao seu destino, é preciso não esquecer o endereço. Pois bem, a todo o trabalho que empreendemos, ponhamos o endereço de Deus, com um belo sinal da cruz, ou mesmo com uma jaculatória dita à flor dos lábios, de modo que ninguém o perceba. Conheço vários aldeões que, quando trabalham nos seus campos, de vez em quando levantam da terra a face e olham para o campanário da sua igreja e pensam: Jesus, quero-vos bem, ofereço-vos este trabalho. Conheço vários operários que, entre as correias e os cilindros dos motores, cada vez que olham a hora no relógio, depois de fazerem um pequeno sinal, lembram-se de dizer: Jesus, quero-vos bem, ofereço-vos esta fadiga. Ó, felizes deles, com um só esforço, ganham o pão para esta vida e para outra. E que nós possamos então aprender, meus amados irmãos, como uma resolução para a nossa vida, utilizar do nosso trabalho, que nós ganhamos algo para a nossa vida aqui neste mundo, utilizarmos também para alcançarmos a vida eterna. Ao iniciar o nosso trabalho, fazermos o sinal da cruz, fazermos durante o nosso trabalho essas pequenas jaculatórias, que diz o santo, são as pequenas flechadas de amor a nosso Senhor, para que nós possamos alcançar também valores, merecimentos para a nossa vida eterna. E lembrando sempre, o trabalho sem Jesus alcançou nada naquelas redes. Os apóstolos não pescaram nada. Com a palavra de Jesus e com Jesus em suas barcas, eles fizeram uma grande pesca. Sem Jesus na nossa vida, meus amados irmãos, não alcançaremos nada. Com Jesus, nós alcançamos uma grande pesca, que é a mais importante para nós, que são essas graças, essas abundantes graças de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.